Olá pessoal, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui nos nossos devocionais de quinta-feira. Uma quinta-feira a gente sempre estuda o Igreja em Grupos e outra quinta-feira a gente está estudando agora esse livrinho aqui, o livrinho Louco Amor. A gente está no 8º capítulo, então a gente está se encaminhando para o final, né? São 10 capítulos, então falta mais 3. Com o capítulo de hoje, falta mais 2. Então, hoje o capítulo vai falar um pouquinho sobre o que é ser obsessivo. O que significa na vida do cristão ser obsessivo, né? O que essa palavra significa na vida da gente e o que isso se relaciona com o nosso cristianismo, com o nosso dia a dia como cristão, na nossa fé, né, cristã de todos os dias. Ele dividiu o capítulo em várias partezinhas e eu quero ressaltar cada uma dessas partezinhas aí que o autor ressalta neste capítulo. Então, a gente quer iniciar esse devocional em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, não saia daí. Logo depois da vinheta, a gente estuda o 8º capítulo, né, o perfil obsessivo. Então, como eu falei antes, meus queridos, a gente quer ver um pouquinho hoje aqui sobre o perfil do obsessivo. Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender um pouquinho o que significa a palavra obsessivo. E o autor começa, né, explicando o que isso significa. Ele diz assim, que ou aquele que sofre de obsessão ou neurose obsessiva. e aí, esse é o significado que existe no dicionário, né? E é uma das coisas que a gente, quando a gente vai pensar nesse tipo de coisa, a gente precisa, né, estudar um pouquinho sobre isso e o que significa ser obsessivo. O obsessivo, resumindo assim, para a gente entender mais ou menos o que é simplesmente querer uma coisa sem parar, o tempo inteiro, ter aquilo, a tua vida inteira focada naquilo, os teus olhares, os teus esforços, todas as tuas coisas diariamente estão focadas nessa coisa. A gente pode usar alguns exemplos, por exemplo, tem pessoas que são obsessivas compulsivas, né? O que significa isso? Que são são obsessivas por, jogar bola. Tem que jogar bola todos os dias, e faz de tudo para que toda a vida gire em torno do futebol. Estou usando exemplo, né? Tem tantas outras coisas que a gente é obsessivo. Então aqui o autor está dizendo assim, que a gente deve conhecer pessoas que são obsessivas pela fé, que são obsessivas com o querer cristão, são obsessivas com a palavra de Deus. E ele não está usando aqui o termo obsessivo do lado negativo, né? Porque a gente também pode ter do lado negativo, de tanto a gente ser obsessivo por algo, a gente pode acabar se viciando por isso. Ele nem menciona isso no livro, que essa não é a proposta, ou nesse capítulo, essa não é a proposta dele quando escreve esse capítulo. Ele simplesmente quer olhar positivamente, né, por essa maneira de ser obsessivo à palavra de Deus, à fé, a que a nossa vida toda gire em torno
das coisas que são relacionadas a Deus, a Jesus, né? A gente sabe que Jesus é Deus, então relacionado com todas essas coisas. E ele fala que muitas coisas são interessantes na vida. E ele começa ele começa a contar algumas histórias, né? De algumas pessoas que ele conhece que são obsessivas pela palavra de Deus, mas de uma maneira positiva, né, que influenciam não só a vida do autor, mas que também podem influenciar a vida de muitas outras pessoas. A primeira, o obsessivo que ele mostra ali, são pessoas que amam, né, amam a palavra de Deus obsessivamente, né, e de novo, olhando com um olhar positivo dessa palavra, né, e daí ele lembra da sogra dele, né? Que isso é bem curioso. Isso ele diz que, né, certa vez num outro capítulo a gente já estudou isso, ele já falou da sogra dele, né, que é uma pessoa que mais ama na vida dele. Ele não conhece uma outra pessoa que ama tanto, né, quanto a sogra dele, e ele usa esse exemplo assim para mostrar para as pessoas o quão importante é a fé. Então diz que uma vez eles foram num teatro assistir uma peça teatral, né? Ele, a sogra, a esposa, os filhos, né? Um monte de gente. Aí no meio da peça, assim, ele vai lá e se abaixa, assim, pergunta para ela: sogra, o que tu tá achando aqui do teatro, né? Tá legal o teatro aqui? Ela diz: eu não tô legal, eu não tô me sentindo bem. Eu acho que eu não deveria estar aqui. E daí ele diz assim: por que você não deveria estar aqui? Já pensou se Jesus volta e eu estou aqui num teatro? Né? Como se eu não estivesse me preparando para a volta de Jesus. E fez ele refletir isso, claro, né? Ela falou isso porque realmente era o pensamento dela. E claro que a gente não precisa abrir mão das coisas que a gente faz todos os dias, né, para estar focado nisso, mas o que ele quer mostrar ali é que o foco dela sempre era Jesus, o foco dela sempre é a palavra de Deus. Tudo que ela fazia gira em torno disso, né? Quando ela vai no supermercado é pensando nisso, né? E ela estava no teatro distraída, e se Jesus volta agora, né? O que vai acontecer? A gente sabe o que vai acontecer se a gente tem fé, né? Não importa onde a gente estiver, né? Não importa o que a gente estiver fazendo, né? Aqueles que tiverem fé em Cristo Jesus, óbvio, vão estar no céu. E é óbvio que a gente pode assistir um futebol, óbvio que a gente pode assistir um teatro, óbvio que a gente pode fazer várias coisas, e a gente não precisa abrir mão dessas coisas, né? Então, ele menciona algumas histórias. Ele diz assim: pessoas obcecadas por Jesus doam com liberdade e liberalidade, sem restrição. Pessoas obcecadas amam aqueles que as odeiam e que são incapazes de retribuir este amor. E ele também diz aqui que muitas vezes é importante a gente escolher amar pessoas que não têm a capacidade de nos retribuir. Vou usar um exemplo, né? Ele não usou esse exemplo aqui, mas isso me veio à mente agora. Por exemplo, uma mãe ama seu bebê incondicionalmente, e o bebê tem capacidade de amar ela de volta. Enquanto é bebezinho, a gente sabe que não, né? Até alguns podem dizer que, sim, pastor, né? Eles amam, eles reagem, mas ele não retribui nunca o amor de uma mãe, né? Um bebê não tem como fazer isso. A mesma coisa, a gente usa o exemplo de Jesus, né, na Bíblia, que diz para fazer uma festa e convidar, né, convidem, né, fizeram um convite, né, para a festa de casamento, e aquelas que foram convidadas não vieram, então diz: vai lá e chama todo mundo da rua e traz, né, para dentro da festa. Então, eles têm como retribuir isso? Não tem como retribuir. Então ele diz assim que pessoas que são obcecadas por Jesus, elas amam sem pensar em receber o amor de volta, porque já receberam o amor de Deus, já receberam o amor de Cristo Jesus muito na vida, né? A gente faz as coisas não esperando algo em troca, mas a gente faz as coisas porque Cristo Jesus já fez para nós de antemão, né? Então, pessoas que são obcecadas por Cristo Jesus, né, tem esse ímpeto, né, de amar as coisas sem esperar nada em troca, de sempre amar as pessoas sem esperar uma retribuição em troca, sem esperar algo, né, que possa retribuir, né, aquele amor que eles estão compartilhando. Outra coisa que ele fala aqui: pessoas, né, obcecadas por Jesus não se deixam consumir pela necessidade de segurança e conforto,
nem põe essas coisas acima de todas as demais. Pessoas se preocupam mais com a vinda do reino de Deus e esta terra do que com proteção contra sofrimento e angústias. E isso é interessante, essa parte desse capítulo, porque ele diz assim, que às vezes a gente precisa correr riscos, né? E aí ele não está falando de perigos, perigos, né, diários. A gente sabe que a gente confia de Deus. Ele não diz assim para te colocar em perigo, né? Mas como a gente é obcecado por esse tipo de coisa, né? Por segurança, por esse tipo de todos os dias a gente busca, a gente paga seguro, a gente paga, né, a segurança nas nossas casas, todos têm portas, trancas, e a gente vive a nossa vida inteira buscando esse tipo de segurança. E ele diz que às vezes a gente precisa inverter isso e colocar toda essa obsessão por segurança em Deus. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio. Então, colocar a nossa vida, né, com esse mesmo obsessão por segurança que a gente tem de coisas, né, terrenas e materiais, colocar ela em Cristo Jesus, né? Então é uma coisa bem importante que ele também menciona aqui neste capítulo. Outra coisa que ele fala aqui, que algumas pessoas que são obcecadas por Jesus estão sempre ligadas ao que acontece com aquelas pessoas sem recursos. E é interessante, porque pessoas obcecadas acreditam que Jesus falava tanto sobre dinheiro e os pobres, porque era algo realmente importante para ele. E aqui, claro, a gente pode entrar numa discussão, quem sabe até numa controvérsia com ele, será que Jesus, né? Mas ele menciona isso realmente várias vezes na Bíblia, né? Porque realmente são as pessoas, muitas vezes, marginalizadas da sociedade, que elas não têm voz nem vez, né? E aí ele diz para que a gente possa focar a nossa vida, focar as nossas coisas nesse tipo de pessoa, pessoas que não têm nem voz nem vez, pessoas que não têm recursos, pessoas que não têm amigos, pessoas que não têm pessoas à sua volta, né? Focar o nosso trabalho dentro da igreja nesse tipo de coisa. A gente sabe que a gente já faz isso na igreja, né? Através da ação social, né? Através dos departamentos, de outras coisas que tem na igreja, a gente já vive fazendo esse tipo de coisa sempre, mas ele diz, pessoas que são obcecadas com Jesus passam a vida inteira fazendo esse tipo de coisa, né? Sempre pensando mais no outro, no que o outro está fazendo, do que pensando em si próprios, né? Aí ele diz outra coisa, pessoas obcecadas estão mais preocupadas em obedecer a Deus do que fazer o que se espera delas e adaptar ao status quo. Uma pessoa obcecada por Jesus fará coisas que nem sempre fazem sentido em termos de sucesso, né, ou prosperidade na terra. E aí ele usou um exemplo dele próprio, né? Ele fez algumas viagens missionárias para a África, né? Eu posso usar o meu exemplo também na República Dominicana. Eu já até mencionei isso num culto uma vez, um menino que estava construindo a sua casa e uma casa de uma senhora pegou fogo e ele doou, né, a sua casa inteira para a senhora, que não tinha como fazer isso. E numa dessas viagens missionárias que ele foi para a África, ele voltou para casa dizendo assim, eu acho que eu vou vender minha casa porque a nossa casa é muito grande, a gente não precisa de uma casa tão grande assim, tantas pessoas no mundo passam por tanta necessidade, assim por diante. E é interessante essa maneira como ele vê as coisas, né? Não só o autor, mas quando a gente começa a ver outro tipo de realidade, o que são realmente a necessidade dessas outras pessoas, o nosso foco começa a mudar na nossa vida, né? A gente começa a pensar, quem sabe a gente não precisa de uma casa tão grande, né? Quem sabe a gente não precisa de tanto luxo, e eu não estou dizendo que aqueles que não podem não tenham, né? Não é isso que ele fala também, é que às vezes a gente não precisa de tudo isso, né? A gente já tem um Deus maravilhoso, a gente já tem um Deus misericordioso que nos dá todas as coisas todos os dias, né? E às vezes a gente busca nessas coisas que são terrenas e materiais o alento diário para a vida. E não é isso que ele diz que é. Pessoas que são obcecadas por Jesus, claro, que têm as suas coisas, mas isso não é o foco na vida deles, né? Outra coisa que ele diz, pessoas obcecadas por Jesus sabem que o pecado do orgulho é sempre uma batalha. Pessoas obcecadas sabem que você nunca consegue ser suficientemente humilde,
Por isso buscam se fazer menos conhecidas e Cristo mais conhecido. Isso realmente é uma batalha que a gente tem na vida inteira, né? Porque a gente quer brilhar, né? E o mundo à nossa volta fala isso todo tempo. Porque você pode, porque você merece, você precisa disso, você tem que conquistar isso, você tem que fazer aquilo, né? Faz o que você acha que é o melhor para ti. E claro que certas coisas são importantes na vida, mas às vezes pessoas estão lá, né, nesses lugares simplesmente para aparecer, para se achar. Eu sou a pessoa, eu tô aqui porque eu sei fazer isso melhor, eu sei direito, né? E ele menciona que é sempre para que nós estejamos menos conhecidos e Cristo Jesus maior sempre. É para que eu seja o menor de todos e Cristo Jesus seja o maior. Que o foco e o centro sempre seja Cristo Jesus e não eu. Não a minha pessoa, não quem eu sou, né? Sempre seja Cristo Jesus. Então, a humildade se resume a isso, que eu diminua e que Cristo Jesus cresça. O apóstolo Paulo fazia isso bem. A gente sabe disso, né, pelas passagens bíblicas, né? E Cristo Jesus mencionou isso várias vezes, né? Em Mateus 5 tem um texto bonito que fala disso, né? Então, é que eu sempre seja o menor e que Cristo Jesus sempre seja o maior. E é uma coisa para a gente ficar sempre pensando nisso. Outra coisa que ele diz aqui é que pessoas obcecadas por Jesus não consideram o serviço um fardo. Pessoas obcecadas encontram alegria em amar o Senhor à medida que amam o seu povo. E aí é outra coisa, né? O que a gente faz na igreja sempre? Servir. A gente serve a igreja. Né, todo o nosso serviço, né, de todas as pessoas que estão na igreja todos os dias trabalhando, né, arrumando e ajeitando a igreja e dispostas lá, tanto, né, desde da limpeza até o louvor, arrumação, organização, banco, finanças, toda a galera que trabalha na igreja, todos eles são servos, né, servos do Senhor. O que significa? A gente presta esse serviço ao Senhor com amor, né, com alegria, né? E eu sempre digo isso, que quanto mais a gente serve, mais vontade a gente tem para servir. E às vezes a gente escuta como as pessoas, pastor, eu estou cansado, sempre eu mesmo, sempre sou eu. E sempre vai ser você, sempre vai ser eu, né? Sempre vai ser o fulano. E porque as pessoas que servem, elas servem com prazer, elas amam o que elas fazem, elas querem o bem das coisas que estão acontecendo, elas querem o bem do povo. E a gente precisa às vezes olhar para nós mesmos e servir dessa maneira, né? Servir sem intenção nenhuma, sem querer aparecer, servir realmente porque Jesus nos amou primeiro, porque Jesus nos deu tudo na nossa vida e a gente faz essas coisas simplesmente porque a gente ama e tem prazer em servir, né? Na igreja, servir, sei lá, no trabalho, na escola, em todos os lugares que a gente está, que a gente possa estar sempre servindo com alegria, né? E aí ele usa o exemplo que eu mencionei antes da avó dele, né? E diz assim: pessoas obcecadas pensam no céu o tempo todo. E é interessante, né? Ele mencionou da sogra dele, né? Da avó, desculpa, da sogra dele, que pensa no céu o tempo inteiro, né? Pensa em Jesus o tempo inteiro. Que legal seria a nossa vida se nós pensássemos nisso o tempo inteiro. Claro, né? A gente sabe que a gente, né, pensa em outras coisas diariamente, né? Sei lá, pensa no futebol, na TV, no trabalho, nos estudos, né? No corre-corre da casa, no dia a dia. Se estamos no trânsito, a gente está focado no trânsito, né? Mas a gente está pensando no céu o tempo inteiro. O que quer dizer? Que o nosso destino está marcado em Cristo Jesus no céu. Então a gente precisa estar sempre focado nisso, né? Pensando nessas coisas. E se Cristo Jesus voltar? E se Cristo Jesus voltar amanhã? E se Cristo Jesus voltar antes de eu terminar esse devocional? Né? A gente brinca, né? Ele não mencionou isso, mas eu digo, a gente está preparado para a volta de Jesus, né? Se a gente vai olhar, sim, porque a gente tem fé em Cristo Jesus. A nossa fé está enraizada e é dado um presente de Deus para nós, e a gente tem a nossa fé focada em Cristo Jesus. A gente está preparado para aquele dia? Claro que a gente está, né? E aí ele diz assim que as pessoas que
que amam, elas se envolvem. E olha o que ele diz assim: as pessoas obcecadas por Deus, por Jesus, são o que são diante dele. Elas não tentam mascarar a feiura dos seus pecados e as suas falhas. E aí é outra coisa, né? Eu sempre menciono isso, sempre digo isso e volto a repetir isso, né? Que o culto cristão sempre começa com a confissão dos pecados. O culto cristão sempre mostra que a gente é pecador. E é o que ele diz aqui: a gente não tenta mascarar as coisas para Deus. Deus conhece a gente, sabe que a gente é pecador, né? Sabe que a gente é imperfeito, sabe que a gente não faz tudo aquilo que a gente devia fazer, que a gente não vive, né, da maneira como a gente deveria viver todos os dias. A gente sabe disso e a gente tem isso como primordial e essencial na nossa vida, principalmente na nossa fé cristã. Então a gente reconhece que a gente é pecador. E reconhecendo que a gente é pecador, a gente reconhece também que a gente tem um Deus maravilhoso, né? Um Deus perdoador, um Deus que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o autor diz aqui, ele menciona que não tente mascarar isso, porque existem pessoas que às vezes tentam mascarar o pecado, né? Ou dizer que eu sou perfeitinho, eu sou bonitinho. Diante aos olhos de Deus não tem como a gente fazer isso, né? Não adianta. Deus conhece todo o meu ser, né? Até tem uma música que diz: Deus conhece todo o meu ser. A cada momento Deus sabe, né? Ele sabe quando é ausente, Ele sabe quando levanta, Ele sabe todos os momentos da vida. Deus sempre sabe todas as coisas que acontecem na minha vida. E Ele sabe o quê? Ele sabe que eu sou um pecador. E aí ele diz assim: pessoas obcecadas por Jesus possuem um relacionamento íntimo com Ele, são alimentadas pela palavra e logo, né, e ao longo do dia, porque sabem que 40 minutos aos domingos não é suficiente para sustentá-las por uma semana inteira, especialmente quando elas encontram tantos motivos de distração e tantas mensagens alternativas. E aí a gente sabe disso, né, que realmente o culto é 1 hora, 45 minutos, 1 hora e meia, e a gente precisa no culto se alimentar suficientemente para viver a nossa vida todos os dias. Mas nós precisamos estar nos alimentando diariamente com os nossos devocionais particulares, com o nosso estudo da palavra, com o nosso momento de oração, né? Porque nesses momentos a gente está se alimentando a nossa fé. Né? A gente sabe que a nossa fé vem através do ouvir do que? Da palavra de Deus. No culto a gente se alimenta não só da palavra de Deus, mas também do sacramento do altar, né? Da Santa Ceia. Então a gente se alimenta, ou alimenta a nossa fé, alimenta o nosso espírito quando participamos do culto, mas nós precisamos estar diariamente alimentando-se na palavra de Deus. E aí ele termina dizendo assim que gente obcecadas por Jesus sabe que a melhor coisa a fazer é ser fiel a Jesus em todos os aspectos da vida, agradecendo o tempo todo a Deus. Uma pessoa obcecada sabe que jamais pode alcançar a intimidade com Deus se estiver sempre tentando retribuir o que Ele faz e dá, e tentando trabalhar duro o suficiente para tornar digna essas dádivas. Ou ser digno das dádivas que Deus... A gente não faz as coisas esperando algo em troca, é o que ele diz aqui, né? Porque a gente ganhou tudo por graça, né? Tudo que a gente tem foi dado por graça. Nada do que eu faça pode retribuir, nem que seja um pinguinho, né, do imenso amor de Deus todos os dias. Mas a gente faz o quê? Né? Porque a gente sabe deste amor maravilhoso que Deus tem para conosco todos os dias. A gente sabe o quão grande é esse Deus na nossa vida. E as pequenas coisas que a gente faz, todas elas a gente faz com muito amor, com muito entusiasmo, né? Porque a gente sabe do nosso Deus maravilhoso. Então por isso que ele diz, pessoas obcecadas se sacrificam. Muitas vezes a gente sacrifica as nossas coisas, né? Em prol do reino de Deus. Às vezes a gente sacrifica, sei lá, né, um passeio com amigos que a gente sabe que a onda não vai ser legal, né, ou a gente sacrifica uma saída, sei lá, para algum lugar porque sabe que lá né, não vai ter coisa boa. Às vezes a gente sacrifica, né, a nossa vida
coisas que a gente, quem sabe, gostaria de fazer em prol do reino de Deus, né? E ele diz assim, mas não espere nada de retribuição, porque vocês já receberam tudo, né? A gente já recebeu tudo de Cristo Jesus, a gente já recebeu o perdão dos pecados, a vida eterna, a salvação. Então, meus queridos, aí é mais ou menos um resuminho, né, do capítulo 8 aí para vocês. Espero que vocês estejam curtindo e aprendendo bastante aí com esses devocionais, né? Como eu falei para vocês, é um livrinho bem curtinho, mas ele tem várias dicas legais. Aqueles que não compraram ainda, busquem lá na internet, tem Louco Amor, né? O livro, e faça suas anotações, sua leitura de cabeceira aí, que é bem legal. Então, eu espero vocês aí no próximo capítulo. A gente já está entrando no capítulo 9 e o capítulo 10, e a gente vai acabar essa série aí. Já tem uma série boa sendo planejada aí para a gente continuar depois que terminar essa. Então, fique com Jesus, um abraço bem forte no coração de vocês e que Deus siga abençoando vocês de montão. Um abraço e até o próximo capítulo. Tchau!